Fala aí, povo tântrico! Meio-dia, mais uma live aqui diretamente da escola Maharatantra, tio Firak na voz. Segundo capítulo aqui dessa nova série de perguntas e respostas, cara, que massa! Eu acho que esse espaço era muito necessário, afinal de contas, a escola Maharatantra possui aqui na sua base de dados, acho que realmente o maior nível e a maior quantidade de perguntas em uma base de dados a respeito de Tantra que já se viu. Eu estou aqui com um formulário na minha tela e vamos mostrar para vocês na Vera aqui, ó, só para você entender. Ó. Olha aqui o tanto de respostas. Ó. 1.396 pessoas com inúmeras perguntas. Né? Então, a ideia é a gente derrubar. Esse aqui é um dos formulários, né, das duas últimas edições, mas já foram mais de 6. Eu tenho um dos formulários, são mais de 4.000 respostas aqui. E dentro dessas mais de 4.000 respostas, cada pessoa pode fazer inúmeras perguntas. Né? Então, são muitas informações e também questionamentos a respeito do Tantra, da terapia, da massagem de uma forma geral, e que faz realmente com que hoje a gente tenha uma grande base de dados. E a ideia dessa série é que a gente venha trazer respostas, apontamentos, orientações e soluções para cada uma dessas perguntas, tá bem? Bom, bora começar essa parada? Vamos lá? Olha aqui, ó. Primeira pergunta, tá? E se você que estiver vendo ao vivo também tiver alguma pergunta, você pode colocar aqui nos comentários que eu vou responder, tá bem? Bom, bora começar essa parada. Primeira pergunta. Firak, existe a possibilidade de o terapeuta usar o Tantra em si mesmo? Olha que boa pergunta. Muito provavelmente é uma pessoa que tem a concepção de que Tantra significa massagem, ok? Provavelmente, né, pelo teor da pergunta, pela forma da pergunta, ela acredita que Tantra tem a ver com massagem. Por isso que ela pergunta, né? É possível usar o Tantra em si mesmo? E se fosse trazer uma resposta alinhada com o que ela está perguntando, automassagem, né? Ou o trabalho com a terapêutica tântrica de uma forma geral, é possível que eu aplique em mim mesmo? Sim, perfeitamente possível. Se a gente está falando do contexto da terapia mais a massagem, por exemplo, é perfeitamente possível. Existem inúmeros exercícios dentro da terapêutica tântrica que são coisas que todas as pessoas deveriam fazer todos os dias. Né? Eu, dentro da minha própria prática pessoal, não sou um exemplo de disciplina de fazer todos os dias, mas ocasionalmente, quando eu sinto a necessidade, de uma forma muito espontânea, afinal de contas eu sigo o tantrismo na Vera, né? Não temos uma sadhana muito dura, é de acordo com a fluidez, com o que cada momento da vida nos pede. Então, dentro disso, eu pessoalmente tenho várias técnicas, várias ferramentas que eu uso no dia a dia. Técnicas de respiração, de movimento corporal, de expressão do som, ok? Então todas essas possibilidades são coisas que dentro do contexto da terapêutica eu posso usar. Se a pergunta está mais direcionada para um aspecto da massagem, será que eu posso usar a massagem tântrica de uma forma a me autodesenvolver? Sim, obviamente. Eu tenho inúmeros clientes, tanto do sexo masculino quanto feminino, onde eu indico, até transgênero também, onde eu indico claramente que o contato com o autotoque, a masturbação de uma forma consciente e até mesmo ritualística é algo muito profundo e muito necessário. Por que eu digo isso? Da onde? Ai, Firak, você está viajando. Da onde você tira essas coisas? Eu não tiro nada da minha cabeça, cara. O que eu falo aqui tem embasamento. Então, quando você estuda o ritual do capítulo 29 do Tantra Loka, que é um ritual chamado Kula Yaga, do grande mestre, né, do Tantra, chamado Abhinavagupta, ele vai ensinar que o Kula Yaga tem várias formas de se praticar. Uma delas é a prática em casal,
com o sexo tântrico, e outra é a prática solitária a partir do autotoque, a partir da própria masturbação dentro de um contexto ritualístico. Nossa, Firaque, esses orientais eram meio loucos da cabeça, né? Que doideira que eles faziam. Não apenas orientais, mas isso é uma regra dentro de inúmeras ordens que trabalham com magia sexual. Por exemplo, a OTO, que é a Ordo Templis Orientis, que foi fundada por alguns mestres e depois passou para a mão do Aleister Crowley, que é o fundador da Telemann, é preconizado dentro dessas práticas de magia sexual. O Crowley sempre ensinou isso abertamente até certo ponto, obviamente, mas sempre falou nas suas obras a respeito do autotoque, da masturbação sendo feita de uma forma ritualística, ok? Olha que interessante, né? Tudo isso. Agora eu queria trazer uma resposta um pouco diferente também para essa mesma pergunta. Vou repetir a pergunta, né? Ela perguntou assim, ó: existe possibilidade de o terapeuta usar o Tantra em si mesmo? Então eu já provei para você que sim, no aspecto terapêutico, também sim no aspecto da massagem, ou seja, essa conexão com o autotoque. Mas agora eu quero falar para você que o Tantra no seu sentido clássico, e aqui é muito mais profundo do que terapia ou massagem, o Tantra no seu sentido clássico, ele foi desenvolvido para que você tenha um autodesenvolvimento, né? Então, quando a gente sai desse pensamento limitado, que condiz apenas a terapia e a massagem tântrica em si, e entra no sistema do Tantra, no todo, na verdadeira sabedoria do Tantra, que é ancestral, nós estamos falando de um caminho que é trilhado na solidão, que é um caminho de transgressão interna, né? Então não existe nenhuma possibilidade nesse sentido clássico de o Tantra ser especificamente um caminho de prática gregária, né? Muito embora, por exemplo, o Kaula Tantra represente núcleos familiares de prática, todo adepto, todo buscador ou até mesmo todo iniciado sabe que o caminho é um só e que você trilha esse caminho sozinho, ok? Então essa é uma percepção muito assertiva, afinal de contas, a aparente diversidade que existe, a aparente multiplicidade de formas e nomes que existem na criação, nada mais são do que uma única e mesma coisa. Então, a base da visão do tantrista é essa. A multiplicidade tem fundamentação na unidade. Sendo assim, que tantra que é possível de ser praticado além de si mesmo? Logo, o tantra só teria fundamentação se fosse uma prática sobre si mesmo, né? Mas óbvio, temos vários pontos de vistas diferentes e de, como eu posso dizer, interpretações a respeito não só do termo Tantra, mas também principalmente sobre todos esses múltiplos desdobramentos que o Tantra veio tendo pelos últimos anos e décadas no Ocidente de uma forma geral, e principalmente nos últimos 20 anos aqui dentro do Brasil, né? Porque, como eu sempre digo, Tantra é uma coisa, terapia tântrica é outra e massagem tântrica ainda é outra coisa. Então, acho que do ponto de vista da escola, um dos papéis mais importantes que a gente tem é de realmente colocar cada coisa no seu lugar, ok? Ó, a Juanita aí, salve minha irmã, tudo bem? Que massa, hein? Tamo junto. Bom, mais uma perguntinha. Ela falou assim, né? Se sim, como fazer? Tu já trouxe algumas considerações. E aqui ela diz assim, ó: existe um público específico para usar o Tantra ou qualquer pessoa pode receber? Olha que massa essa pergunta. Eu sempre vou entrar em múltiplas respostas, porque, como eu acabei de dizer, existem múltiplas formas da gente interpretar o assunto, né? E eu gosto de todas elas. Todos os caminhos eu acho bonito. Então eu vou responder, vou trazer algumas respostas, né, de acordo com o ponto de vista. Então, olhando primeiro para essa pergunta, né? Existe um público específico para usar o Tantra ou qualquer pessoa pode receber? Do ponto de vista da terapêutica, ok? Quando a gente fala de terapêutica tântrica, nós não estamos falando apenas da massagem, nós estamos falando de inúmeras ferramentas que serão aplicadas na terapêutica. Então, do meu ponto de vista atual,
Na terapêutica, qualquer pessoa pode ser recebida. Afinal de contas, nós trabalharemos os traumas, nós trabalharemos o campo psicossomático, ok? Campo emocional. Nem sempre a terapêutica tântrica implica numa massagem genital, ok? Existe toda uma estrutura para que a gente trabalhe antes de chegar nesse ponto. Afinal de contas, existem pessoas que estão tão traumatizadas ou neuróticas na sua manifestação egóica que basicamente nem todas estão prontas para receber a massagem tântrica. E aí eu tenho uma segunda resposta, né? Se a terapêutica tântrica é indicada para todos, já a massagem, do nosso ponto de vista, não é indicada para todos. De um ponto de vista metodológico, os nossos alunos eles sabem que existem pessoas que pertencem a um traço de caráter, como a gente indica aqui, que é chamado de pré-genital. E tem pessoas que têm um traço de caráter genital. As pessoas que já chegaram no traço de caráter genital, elas podem receber a massagem tântrica. Já as pessoas de um traço de caráter pré-genital, elas não poderiam ou não deveriam receber a massagem tântrica. Então essa seria a minha segunda resposta. Sendo que a primeira é: no aspecto da terapia tântrica, sim, qualquer pessoa pode passar pelo processo. Massagem tântrica, não, nem todas as pessoas podem passar pelo processo. Agora eu tenho uma terceira resposta para isso. Quando a gente traz o contexto do Tantra clássico, do Tantra tradicional, será que todas as pessoas podem praticar o Tantra? Não, negativo. Também, porque dentro do ponto de vista do Tantra clássico, existe uma divisão trina a respeito dos 3 tipos de seres humanos que existem sobre essa terra, ok? O primeiro é chamado de Pachu, o segundo é chamado de Virya, e o terceiro e último é chamado de Divya, ok? São 3 tipos de ser humano que existem sobre essa terra de acordo com esse ponto de vista do Tantra, ok? O Pachu é aquele que é dominado pelo instinto animal, ou seja, a grande maioria das pessoas, aquela pessoa que não controla sobre os seus próprios desejos, sobre as suas paixões, é aquela pessoa que ainda não sabe fazer a gestão das suas próprias emoções, é aquela pessoa que ao invés dela usar a mente para pensar, ela é pensada pela própria mente, é aquela pessoa que não tem uma capacidade de expor ou de expandir ou de manifestar aquilo que verdadeiramente o sistema psicossomático dela deseja, entende? Então esse é o Pachu, é aquela pessoa que ainda é escrava da vida. Já o Virya é representado por aquela pessoa que dominou sobre esse instinto mais animal, né? Sobre esse aspecto mais instintivo do ser humano de fato. Ou seja, o Virya, que é chamado de herói, é aquele que dominou sobre o seu instinto mais animalesco. Então é uma pessoa que já governa sobre as suas emoções, governa sobre os seus próprios desejos, ela usa a própria cabeça de forma intencional ao invés de ser pensada pela própria cabeça, ok? Então esse é o Virya. E por fim nós temos o Divya, que é aquele ser que já alcançou a compreensão, ou pelo menos um insight profundo, de que ele está unido à divindade, de que em muitos pontos ele é a própria divindade em manifestação. Então nós temos 3 níveis de seres humanos de acordo com esse ponto de vista tântrico específico. Sendo assim, quais os que podem praticar o Tantra no sentido tradicional? Apenas o Divya e apenas o Virya. Os 2 últimos, ou seja, o heróico ou o divino, porque o animal não pode praticar o Tantra. Tanto é assim que em uma das escrituras sagradas da tradição de mão esquerda, chamada Kaula Tantra, na escritura chamada Kularnava Tantra, é dito o seguinte, que o grande ensinamento do Tantra jamais poderia ser dado para os Pachus, para aqueles que ainda são dominados pelos instintos animais, pelo fogo do próprio desejo ou pelo fogo da própria paixão. Então é muito interessante. As ferramentas do Tantra, como elas são profundamente transgressivas e mexem exatamente nos pontos de queda da maioria dos seres humanos, esses seres humanos que vão se colocar diante
desses motivos de queda, eles vão ter o caminho muito mais acelerado, vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais intenso. Porém, também na mesma proporção da velocidade e da intensidade do caminho, você tem proporcionalmente um perigo muito grande, porque é muito fácil você se perder dentro dessas práticas, de você se perder dentro desse caminho, ok? Então, existe uma regra básica de que para você praticar o tantrismo de fato como ele é e estar de frente das práticas, das chaves iniciáticas e de todos esses pontos, você precisaria sair do estado de Pachu e estar pelo menos no nível de Virya, que seria o quê? Aquele ser humano que é considerado um herói de si mesmo, ou seja, aquele que já se governa, aquele que sabe usar a mente, aquele que sabe governar sobre as emoções, sobre as paixões, sobre o próprio desejo, sobre aquele que não procura mais agradar as pessoas, entende? Aquele que realmente faz o que precisa ser feito quando precisa ser feito. Entende? Essa é a pessoa indicada a estar diante do Tantra. Então, para resumir a pergunta, o Tantra é para qualquer pessoa? Terapia tântrica qualquer pessoa pode fazer. Massagem tântrica nem todas as pessoas podem fazer. E o Tantra no sentido clássico, quase ninguém poderia fazer. Ok? Porque existe um preparo. Firak, qual que é esse preparo? Para que eu saia do caminho do Pachu, do animal, e eu me torne um ser humano herói. Qual que é o caminho? O caminho é o caminho de base. Ok? É o caminho de base. É o caminho que eu faria dentro do Dharma tradicional, dentro da prática do yoga tradicional. Então, por exemplo... E aí entra a questão da Kundalini, né? Muitas vezes as pessoas querem falar de Kundalini sem nunca ter praticado yoga na vida, sem nunca terem tido nenhum tipo de devoção com a divindade. Isso não existe, cara. Entende? Isso não existe. As pessoas elas esqueceram que dentro do ponto de vista tradicional, os grandes mestres que se realizaram dentro dessas tradições tântricas de Kundalini, eles levavam décadas se preparando para começar o processo, né? E aqui, hoje em dia no Brasil, a gente acha que em um final de semana, respirando de uma determinada forma e movimentando o meu corpo, isso significa que a minha Kundalini está desperta. Quando os grandes mestres ficavam décadas se preparando para começar o processo, porque eles entendiam, e é assim que a tradição ensina, que é muito perigoso você acessar esses pontos sem o devido preparo, sem uma condução que não seja de um guru, que não seja de um mestre, mas pelo menos de um acharya, de um professor, entende? De um facilitador. Porque senão, do contrário, você vai se perder e vai se perder bonito. Porque o Tantra, bem como essas ciências sobre Kundalini, são trabalhos de uma profundidade gigantesca e que precisam de um caminho de preparo, ok? Com profundidade. E esse caminho vem do yoga, né? Quando você, por exemplo, estuda sobre os Yoga Sutras de Patanjali, ele vai falar sobre as duas primeiras portas, né? Sobre Yama e Niyama. Yama significa as restrições, aquilo que a gente não deveria fazer. Por exemplo, não mate o seu amiguinho, né? Não ferre com as pessoas. Ou como aquele grande ditado de Buda, né? Não seja um cuzão. Entende? Não seja um cuzão, cara. Entende? Essa é a restrição básica. Tipo, não passe as pessoas para trás, não minta, entende? Não ferre a vida das pessoas. Obviamente, a gente muitas vezes vai fazer mal para outras pessoas pelo simples fato de respirar e de viver e de querer viver a vida do nosso jeito, ok? Mas a gente não está falando disso. A gente está falando de ferrar a vida das pessoas de forma proposital, entende? Então o Yama, nesse sentido, vai trazer a restrição básica, sabe? De você cuidar da sua própria vida, cara. De você gerar o menos de problema para os outros, entende? Já na segunda porta, que é Niyama, são as observâncias. É aquilo que eu tenho que fazer todos os dias para que eu me desenvolva, para que eu me expanda. Entende? Para que eu tome posse daquilo que eu sou de fato. É o exercício prático do autoconhecimento. E como que eu faço isso? Isso vem através da prática do yoga. Ah, Firak, você está falando então de ficar fazendo aquelas posturas
bonita. Não, isso daí deixa pro Circo do Soleil, cara. Eu não tô falando disso. Porque você nunca vai ver nos Yoga Sutras de Patanjali, que foi a primeira escritura sobre yoga escrita, né? Você não vai ver nada de postura de Circo do Soleil. Quando você olha o Bhagavad Gita, onde Sri Krishna, né, a manifestação da divindade segundo a tradição indiana, quando Sri Krishna ensina para o seu discípulo Arjuna, ele fala sobre Karma Yoga, sobre Jnana Yoga, ele fala sobre Bhakti Yoga. E em nenhum desses tipos de yoga existem posturas. Existem você querer ficar de ponta cabeça, isso e aquilo. Ok? Sabe de onde vêm essas posturas? Essas posturas vêm de uma escritura do século XVI, lá de Bengala, na Índia, onde foi chamado de Hatha Yoga Pradipika. O Hatha Yoga Pradipika nada mais isso é provado academicamente, não é minha opinião, foda-se a opinião do Firak, tá? O que é comprovado academicamente é que o Hatha Yoga Pradipika, é um excerto, ele foi tirado do contexto do Tantra. O Tantra é baseado em 3 fundamentos, tá? Ele tem a base ritual, ele tem a parte filosófica e ele tem a parte das técnicas e ferramentas, ok? O que aconteceu? No século XVI, um cara pegou só a parte das ferramentas do Tantra, ignorou a parte filosófica e a parte ritual dada para os iniciados, pegou essa parte prática e criou o Hatha Yoga Pradipika. Ok? No século XVI. Desse desenvolvimento do Hatha Yoga Pradipika, a gente vai ter esses mestres que começaram a trazer o Yoga das posturas, que aqui no Ocidente é chamado de Hatha Yoga. E aí vem depois o Vinyasa, vem o Ashtanga, né? Cara, vem toda uma criação ocidental da parada. Essa é a grande verdade. Entende? Porque lá no Oriente, quando se falava de yoga, yoga nada mais é do que o sistema prático para você viver o Tantra. Olha que loucura isso. Yoga é prática, cara. Yoga tem que ser todo dia e não tem a ver com a sua postura. Yoga tem a ver com a sua presença na vida. Yoga tem a ver com a sua capacidade de estar presente na sua energia, respirando da forma correta. Ok? Quando você vai ver a primeira frase do Yoga Sutra de Patanjali, está escrito assim, ó, Yoga Chitta Vritti Nirodha. São 4 palavras. Yoga Chitta Vritti Nirodha. 4 palavras. Ok? Significam o que, Firak? Presta atenção. Yoga é isso que ele quer dizer. Yoga é a cessação dos movimentos da mente. Yoga é a cessação dos movimentos da mente. Yoga Chitta Vritti Nirodha. 4 palavras, é a primeira frase dos Yoga Sutras de Patanjali. É a primeira, cara. Yoga é a cessação dos movimentos da mente. Precisamos do corpo para isso? Sim, mas a indicação do asana que Patanjali faz, no sentido clássico, é uma postura onde você possa ficar parado por longos períodos e relaxado ao mesmo tempo. Não tem a ver com aquelas posturas que foram desenvolvidas depois. Aquelas posturas, como eu disse, que vieram do Tantra, cada uma dessas posturas tem um impacto psicofísico, tem um despertar psíquico específico do que eles vão chamar de poderes psíquicos ou siddhis, tem a ver com o despertar de um chakra, entende? Aqueles pranayamas que as pessoas ficam fazendo, muitos deles são extremamente perigosos, porque vão abrir clarividência, clareaudiência. E aí você vai lá no YouTube, acha que praticar yoga é ficar fazendo. Respira por uma narina, respira pela outra narina, fica fazendo saudação ao sol. Para com essa palhaçada, cara. Não é assim. E muitas vezes essas práticas são muito perigosas para os ocidentais, porque uma pessoa que fica fazendo vários tipos de pranayamas, cada pranayama foi desenvolvido para o despertar de um poder psíquico. Aí você fica fazendo, pranayama aqui de troca de um lado, troca do outro, e você está fazendo o quê? Você está despertando clarividência. Aí você vai começar toda vez que você vai dormir, você vai começar a ver certos vultos passando na sua cama, você vai ficar com o toba literalmente na mão e você não vai saber o porquê que isso está acontecendo. Mas você está fazendo uma prática que foi desenvolvida para isso.
para trabalhar esse desenvolvimento psíquico, só que dentro de um contexto iniciático conduzido por um mestre, dentro de uma família específica. Só que aí tu vai, pega lá o pranayama, porque o professor de yoga brasileiro, ocidental, falou que você pode fazer, porque isso aí vai te deixar mais tranquilo, vai te dar mais paz de espírito. Vá, merda, cara. Eu tô ficando puto com essa galera, cara, ensinando certas coisas que não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido, cara. Eu vou postar depois no meu stories uma coisa que eu fiquei revoltado, que é um dos caras que fala, que ensina sobre Tantra clássico, que ele é uma das referências do shivaísmo de Caxemira no Brasil. E o cara não sabe nem quem trouxe o Tantra pro Ocidente. Ele gravou um vídeo que ele falou uma bosta tão grande que pela primeira vez, cara, em quase 3 anos de internet aqui falando sobre Tantra, pela primeira vez eu tive que comentar. Porque ou o cara ele não sabe do que ele tá falando, ou ele tá assim, ele é um desinformante dentro do Tantra. Porque não é possível o que esse cara falou. E eu vou postar no meu story isso aqui, cara. Entende? Porque é revoltante o que a grande maioria das pessoas passa em relação a Tantra e a Yoga, como se fosse a grande verdade. E eles estão apenas reproduzindo, que nem papagaios, coisa que os próprios ocidentais inventaram, cara. Entende? Nossa, Firaki, mas o que isso faz a gente perder? Faz a gente perder tudo, porque todo conhecimento espiritual vem do Oriente. E se a gente realmente entender a profundidade do Tantra e o que ele nos permite, muitas pessoas vão mudar de vida. Muitas pessoas vão mudar de vida. Só que Tantra, gente, não é só massagem. Tantra não tem a ver com essa ditadura orgástica que a maioria das pessoas falam por aí. E aí aqueles que tentam trazer um conhecimento mais profundo, às vezes, tem pessoas que estão falando besteiras, cara, de tal forma assim que você fala, meu Deus, o que está acontecendo, cara? Entende? O que está acontecendo? Por isso que a gente precisa muitas vezes vir e arranjar briga por aqui, cara. Porque não é possível. Não é possível que tem gente falando certas coisas. E chamando isso de Tantra. E confundindo as pessoas. Então, cara, muito desse movimento de trazer, por exemplo, esse tipo de respostas e indagações, é exatamente isso, galera. De trazer profundidade, cara. Profundidade mesmo. Show de bola? Tá fazendo sentido aí pra vocês, galera? Manda pergunta aí. Manda perguntinha aqui também nos comentários. Ó. O que você quer saber sobre Tantra, terapia tântrica, massagem, qualquer coisa, cara. Manda nos peitos do tio Firaki. Mas manda aquela braba mesmo, aquela que eu vou falar, meu Deus, cara, que pergunta, eu nem sei como responder isso. Eu quero essa, eu quero aquelas cabeludas, aquelas peludas. É bom, cara, é isso que eu quero. Bom, vamos lá? Como iniciar na terapia tântrica? Boa pergunta. Se você quer ser terapeuta tântrico de verdade, a melhor forma, o primeiro passo que você precisa dar, e é onde assim, é o primeiro passo e o melhor passo, porque já vai fazer você certificar que você vai ser um terapeuta de ponta. E aqui, galera, eu vou falar sem demagogia. Sabe qual que é o primeiro passo? É você fazer sua inscrição na escola e vir para a próxima turma. É simples, entende? Porque hoje nós temos a melhor formação de terapia tântrica do país. E se o mercado vacilar, daqui a alguns meses vai ser da Europa também, porque a gente está indo para lá. Então, galera, qual que é a grande parada? Você precisa entender que para você iniciar na terapêutica tântrica, basicamente você precisa ter 2 fundamentos muito bem desenvolvidos. Primeiro, um método de terapia tântrica e segundo, um plano de carreira. Ok? E o que eu quero dizer com método de terapia tântrica? Volto a dizer, a maioria das escolas hoje no Brasil não ensinam terapia tântrica. Elas falam que ensinam, mas elas não ensinam terapia tântrica. O que elas ensinam é massagem tântrica. São poucas as escolas hoje no Brasil, para não dizer apenas 2,
que é a nossa e uma outra escola, que hoje eu conheço, e eu digo com conhecimento de causa, porque eu fiz parte da diretoria executiva da Abratantra, eu fui coordenador de comunicação, estive em contato não só com a grande maioria das escolas do país, mas também com a grande maioria dos terapeutas formados e que estão afiliados à Abratantra. Então eu conheci muita gente do mercado, ok? Hoje, que ensina terapia tântrica de verdade, existe a nossa escola aqui em São Paulo e tem o Instituto Atman em Brasília, ok? Então, essa é a base. Se você quer realmente terapia tântrica na Vera, cara, faça a inscrição aqui, porque além de método de terapia, nós oferecemos também, e aí isso não tem comparação, nenhuma outra escola oferece, nós oferecemos um plano de carreira e um acompanhamento, se certificando que você não vai aprender apenas o método, sabendo como conduzir as pessoas dentro da terapia tântrica, mas o plano de carreira, sabendo como vivenciar a carreira, como encontrar os clientes, como criar um negócio ao redor disso. E a gente só não é só entregar para você e falar, vai lá e vive isso. Não, a gente te acompanha, passo a passo. Vai ajudar você a faturar os seus primeiros R$1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 7.000, 10.000, 15.000, 20.000. E é assim como certos terapeutas que eu tenho aqui, que já faturam R$25.000 por mês dentro desse trabalho, ok? Então, galera, o acompanhamento é real. Você só não vai concluir, não vai chegar nesses resultados, caso você não queira, ok? Porque a nossa estrutura realmente está organizada para te acompanhar de ponta a ponta, ok? Aí a Carmen tá aqui, ó, testemunha, hein? Nossa aluna falou que a formação é top e transformou a vida dela. A Cláudia Soares perguntou assim, ó, para a formação do Tantra, quantas aulas são presenciais? Aqui na nossa escola você tem dois caminhos diferentes. Você tem a formação extensiva e você tem a formação intensiva. A extensiva é a mais completa nossa e também do mercado hoje, tá? Ela tem 452 horas de carga horária e ela é chancelada pelo MEC. Na formação extensiva, que é a mais completa, você passa por 4 imersões presenciais, ok? Você tem que vir então para a escola fazer 4 imersões presenciais. Uma delas, a primeira, tem 6 dias e as outras 3 tem 4 dias cada. Ok? Então, um total de 18 dias presenciais na formação extensiva que é chancelada pelo MEC. Hoje, em nível nacional, é a formação mais completa que tem. Do outro lado, nós temos a formação intensiva, que é uma formação mais curta, que ela está alinhada com os requisitos exigidos pela Abratantra, ok? Então, ela é um pouquinho mais curta, 216 horas de carga horária, e nessa parte presencial você tem apenas uma imersão presencial e é uma imersão de 6 dias, ok? Então fez a imersão de 6 dias, essa é a única parte presencial que você vai fazer. Todo o restante vai ser acompanhado no formato online, ok? Até mesmo o seu estágio supervisionado, que você pode fazer em qualquer região do país e até mesmo provavelmente nos próximos meses a gente vai ter pessoas fazendo estágio fora do país também. A gente acompanha através de formulários, tem toda uma estrutura da nossa equipe que te acompanha passo a passo, ok? Então, aulas presenciais depende. Se você quiser fazer a mais completa, 18 dias. Se você quiser fazer a mais curta, 6 dias, ok? Comenta aí para mim, Cláudia, qual que seria o formato mais adequado para você, que aí depois eu te indico como que você pode fazer a inscrição no processo seletivo da escola, tá bem? Porque aqui a gente gosta, não é só tipo, eu quero me inscrever, não. A gente tem todo um processo seletivo, conversamos com aluno por aluno, para entender o que ele está buscando, para ver se o que ele está buscando realmente a gente tem algo que atenda a necessidade dele. Então tem toda uma seleção mesmo, não é qualquer pessoa que vai entrar aqui na escola só porque quer, entendeu? A gente realmente tem um filtro onde a gente entende que para trabalhar com Tantra não é qualquer pessoa. Tá? Ela tem que ter uma intenção muito clara e muito bem definida para que ela possa sustentar o processo, ok? Então, se fizer sentido, manda aí, comenta aí que depois eu te passo as etapas, beleza? Bom, manda pergunta aí pra mim, galera. Manda uma pergunta cabeluda, aquela que eu vou me retorcer mesmo, que eu vou falar, meu Deus, não vou saber responder esse negócio. manda, eu gosto é da treta. Vamos lá. Bom, qual o passo para se tornar especialista no Tantra?
Olha, não tem um passo para você se tornar especialista no Tantra. De acordo com a sua pergunta, obviamente você está perguntando dentro de um contexto terapêutico, ok? E nesse sentido, cara, fazer uma formação que realmente vai te dar todo um escopo terapêutico. Por exemplo, a primeira pergunta que eu faço para quem se diz terapeuta tântrico é quais os formatos de atendimento dela. Se ela fala que ela atende apenas com a massagem tântrica, eu já sei que essa pessoa não é uma terapeuta. Porque ela é escrava da massagem. Todo terapeuta tântrico que é escravo da massagem só atende com ela, ele não é um terapeuta. Entende? Por quê? Ele domina uma ferramenta, mas não processos terapêuticos. O terapeuta de verdade, ele é aquele que não está escravo de uma ferramenta, seja ela qual for, mas que entende o que é um processo terapêutico. Que um processo terapêutico é baseado no conhecimento do desenvolvimento humano em todas as suas múltiplas fases, desde lá do ventre até o nascimento, até o desenvolvimento infantil, ok? Eu tenho que saber quais os processos que acontecem durante essa fase, né? Se a pessoa teve um pai muito agressivo, uma mãe muito ausente, o que acontece, quais são os tipos de traumas, como acontece o trauma, como acontece o bloqueio, o que isso gera, o que é ser neurótico, o que é ser psicótico, o que é ser masoquista, compreende? O que é ser psicopata, entende? Isso é ser terapeuta. Né? Terapeuta não é, vem aqui, deita que eu vou tocar o seu genital e isso me faz terapeuta. Não, cara, não. E a escola está aqui já há 2 anos falando isso, e sei que incomodando muitas pessoas, e essa é a intenção, entende? Essa é a intenção, porque quando a gente incomoda, você se movimenta. E aí você pode ter 2 lados, ou você se movimenta para o lado correto, querendo se atualizar, tendo humildade, ou você vai ficar bravo com o que a gente está falando e vai continuar preso nesse mesmo lugar. A escolha é sua. Entende? Agora, o que precisa ser dito e ponto final. E a gente está aqui para falar, doa quem doer. Entende? Porque a gente entende que ser terapeuta é uma coisa completamente diferente. Então, para você se especializar no Tantra, né, nesse caso, eu acredito que o que você está querendo dizer na terapêutica tântrica, é o quê? Você ter pessoas sérias do seu lado. Entende? Fazer uma boa formação. E não numa escola que vai te abandonar depois, mas numa escola que vai te acompanhar ponto a ponto. Aqui na nossa escola, cara, a gente só certifica as pessoas quando a gente olha realmente e fala, cara, parabéns. Parabéns, você passou pelo processo. E o Tantra, ele é iniciático, ok? O Tantra, ele é iniciático, ele é processual. Não é para qualquer um, entende? Você pega, por exemplo, um candomblé da vida. Para você ser feito como um pai de santo ali do candomblé, uma pessoa especializada naquela religião específica, você precisa passar um processo, neném. Entende? E esse processo, de repente, você não vai dar conta. Isso não garante que você vai estar pronto no final para ser um sacerdote de candomblé, de quimbanda, de umbanda, de magia sexual, de ocultismo, de esoterismo, de misticismo. Não, existe um processo que você precisa sustentar. Por que você acha que com Tantra seria diferente? Entende? Então as pessoas muitas vezes elas chegam no Tantra, por quê? Porque o Tantra paga muito bem, né? O Tantra paga muito bem, e aí as pessoas crescem o olho no Tantra. Mas sabe o que vai acontecer com você? Porque eu vi muitas pessoas que cresceram o olho no Tantra para trabalhar com ele porque ele pagava muito bem, e hoje são pessoas que estão adoecidas psiquicamente, que estão tendo resultados somáticos, ou seja, no próprio corpo, de doenças terríveis. Por quê? Porque não estão trabalhando com a coisa de forma adequada. E você acha que isso não vai ter um retorno? Claro que vai. É claro que vai. Entende? Então, prestem atenção nisso, galera. Tantra é um caminho de autorresponsabilidade. Entende? E quanto mais você se aprofunda, mais vai ser exigido de você. Ok? Isso é muito importante. Rio Grande, tenho que organizar. Isso, minha irmã. Rio Grande, você diz do Sul? Seria isso? Temos bastante alunos aí do Sul, mas olha, vou deixar uma dica, tá? Essa próxima formação que nós teremos agora em junho vai ser a última em São Paulo, tá? Depois a gente vai fazer essa formação em Portugal, Lisboa, e voltamos a fazer formações aqui no Brasil, provavelmente só no ano que vem. E provavelmente, tá? Nós estamos pensando, de acordo com a demanda,
nós estamos pensando ou fazer uma formação na Bahia ou na região do Sul, ok? Então, isso vai ser muito legal, tá? Quem quiser vir para São Paulo, que estiver mais próximo de São Paulo ou quiser vir fazer a formação aqui, essa é a última chance. A gente está com a última turma aberta, ok? Vai ser uma turma que vai ser a intensiva, vai ser em junho, e a extensiva começa junto com a intensiva e vai até setembro. Depois de setembro a gente vai fazer lá em Lisboa, quando voltamos, a gente vai abrir uma próxima turma que vai ser ou, né, no sul do país ou mais para o norte do país. Em São Paulo, provavelmente não teremos tão cedo. Então, Cláudia, se fizer sentido para você, como você está no sul, já é aluna do Psicotantra Express e já quer dar esse passo, já entre em contato com a equipe, a gente alinha para você, já te explica certinho. E aí, obviamente, com a demanda acontecendo, provavelmente a gente vai ter que ir para o sul mesmo. Tá bem? Então, qualquer novidade é só chamar a gente. Vamos lá, vocês têm perguntas? Manda perguntas aí para mim nos comentários. Que aqui também fica um jogo mais, né, real. Bom, vamos ver aqui mais algumas perguntinhas da galera. Quero uma perguntinha massa, cara. Olha lá. Como desbloquear minhas travas emocionais e sexuais para me permitir sentir mais? Olha, perguntasse, hein? Isso aqui é bom. Bom demais. Primeiro vamos entender o que é uma trava emocional e sexual. Ok? Quando o organismo, no seu sentido natural, ok? Um organismo, quando ele está saudável, ele possui um movimento que é chamada de sístole e diástole, ok? O que significa isso? Que o organismo, quando ele está saudável, ele pulsa. Ele pulsa expandindo e contraindo. Esse é o movimento natural de um organismo, ok? Ele pulsa e esse pulso é um pulso de expansão e de contração. Um bloqueio emocional ou sexual representa um corte nesse movimento natural. Então, quando a gente está falando sobre emoção, a palavra emoção, ela vem do latim emovere, que significa mover para fora. Da mesma forma, o pulso sexual é algo que busca a expressão. Então, tanto a energia sexual quanto a energia emocional, que são a mesma coisa em níveis diferentes, elas, no seu sentido natural, buscam a expressão, ok? E essa expressão natural é o quê? Expansão e contração. Se em qualquer momento esse movimento de expansão ou de contração ele é interrompido, nós temos um bloqueio, nós temos uma trava, nós temos um trauma, ok? Porque, pensa aqui no movimento, expansão total, contração total. Vamos supor que durante uma determinada expansão, aqui surge um trauma, ok? O trauma é como essa trava aqui, Então, sempre que eu chego aqui, eu não consigo expandir tudo. Então, eu vou até o máximo, bato na trava e volto. Olha lá, meu organismo está traumatizado aqui, Tá percebendo o exemplo? Porque o normal seria o quê? Sem a trava, uma expansão completa, certo? Com a trava, ele vem até aqui, e não expande completamente. Então, o organismo, aqui eu tenho um ser humano neurótico, Ele não consegue mais manifestar aquilo que ele é. E à medida que a gente vai vivendo, essa trava vai ficando cada vez maior e ele vai se movimentando cada vez menos. Muitas pessoas que chegam aqui com 30, 40, 50 anos, o movimento delas é esse aqui, em vez de total. Entende? Isso é um trauma. Isso é um bloqueio. E isso impede você não só de sentir mais, mas de você ser aquilo que você é de fato. E aí, você perdeu a essência. Você é uma pessoa hoje que vai viver com um movimento curto, ou seja, 3% daquilo que você é, 5% daquilo que você é de verdade. E o resto estará todo bloqueado, todo travado, todo traumatizado. Ok? Como que eu faço, Firak, então,
para resolver. Agora que eu entendi o que é o trauma, o que é o bloqueio, como que eu faço para resolver? Eu preciso apenas aprender ou ter uma prática que vai permitir que o meu organismo recupere esse movimento. Então, se ele está um movimento mais curto, traumatizado, você vai procurar um terapeuta adequado, que ele vai ajudar a ir afrouxando esse limite. E aí, esse pulso vai intensificando, ó, e aí ele vai rompendo, ó, até o bloqueio some e aqui o movimento ele é restaurado. Tá, Firak? Entendi a teoria. Como eu faço isso na prática? Por exemplo, quando nós estamos aplicando o tripé tântrico, respiração, movimento e som, nós estamos fazendo isso. Então, eu vou respirar, vou movimentar e vou fazer o som. Quando eu faço isso, eu estou saindo do lugar do trauma. Porque o lugar do trauma é um congelamento da minha respiração, do meu movimento e do meu som. Entende? Essa trava é um congelamento que eu tenho nesses 3 fundamentos. Quando eu coloco esses fundamentos para movimentar e descongelo isso, a trava vai ceder, porque o pulso natural de vida vai voltar. Então eu me destraumatizo. E aí não apenas eu vou sentir mais minhas emoções, meu prazer sexual, mas ainda melhor, eu vou estar em cada vez mais posse de mim mesmo. Compreende? E isso vai me dar uma experiência ou uma nova forma de ver a vida e de ser na vida. E aqui então eu não tenho apenas a cura de um trauma pequeno, de um bloqueio ou que seja um grande trauma, mas eu tenho a assunção, eu tenho o tomar posse de camadas de mim mesmo que talvez eu nunca tenha tido na vida. E com certeza essa nova dimensão de mim mesmo vai me gerar mais o resultado daquilo que eu busco na vida. Porque o que você busca na vida, na verdade, não são as experiências externas. Na verdade, o que você busca na vida é você mesmo. É poder saber quem você é e ser isso. Essa é a meta da vida. Entende? E aqui nós temos um caminho para começar esse processo. A Cláudia perguntou assim: todos os processos terapêuticos requerem a utilização da massagem? De forma nenhuma. Como eu expliquei algumas vezes, mas repito, e isso é importante, vou repetir até o final da minha vida provavelmente, é que um terapeuta tântrico da escola Mahara, ele não é o escravo da massagem. Porque ele é um terapeuta de verdade. E como um terapeuta de verdade, ele entende que existem 2 tipos de pessoa dentro de um trabalho terapêutico. Pessoas com caráter genital e pessoas com caráter pré-genital. A pessoa com caráter genital, do ponto de vista tanto freudiano quanto reichiano, ela comporta já essa carga de excitação, e essa carga de excitação vai fazer ela se movimentar no mundo, realizar no mundo, ou seja, uma pelve que cria, que constrói. Já uma pessoa com um traço de caráter pré-genital, a gente poderia definir ela como neurótica do ponto de vista tanto freudiano quanto reichiano, o que significa uma pessoa imatura, ok? Ou seja, ela não tem estrutura psicossomática para aguentar a alta carga energética, ou seja, de excitação desenvolvida dentro da massagem. E aí o que vai acontecer? Em vez de, como no caso do genital, aquela eletricidade, aquela energia ativada vai servir para ele manifestar e criar no mundo, já essa energia para a pessoa que está no traço pré-genital, que é neurótica, imatura, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir colocar isso no mundo. E essa energia vai ficar alojada nela e desorganizar ela psiquicamente, o que pode gerar um comportamento que vai gerar ainda mais problemas na vida dessa pessoa. Porém, terapeuta que é terapeuta vai saber disso. Porém, o massagista tântrico não vai saber disso. E é por isso que a gente tem, nos últimos anos, dentro da terapêutica tântrica, toda essa distorção, toda uma série de problemáticas que foram geradas por terapeutas tântricos que não são terapeutas de verdade, apenas massagistas. E com isso eu não estou de forma nenhuma diminuindo quem quer que seja que trabalhe com a massoterapia tântrica. A massoterapia tântrica ela é maravilhosa, mas eu tenho que te informar, você como massoterapeuta,
Você precisa tomar cuidado. Por quê? Porque essa é uma ferramenta que vai gerar processos terapêuticos que talvez você, apenas sabendo lidar com a massagem, não vai saber conduzir. E que são perigosos para as pessoas. Entende? Então você tem que ter muita atenção. Eu te falo isso com toda humildade. Não quero ser cagador de regra, mas eu, como um cara que formo terapeutas de verdade, eu preciso te alertar para isso. Porque uma hora a bomba pode explodir no seu colo. Entendeu? Você pode gerar um problema tão grande na vida de uma pessoa sem saber conduzir esse processo que a bomba vai explodir para você. Entende? Então, por exemplo, se você é um aluno da escola, a gente vai te dar o caminho metodológico e você não vai passar por toda essa problemática, entende? Sozinho. Sozinho, porque se alguma coisa, você como aluno da escola Mahara, e alguma coisa tem, vamos supor que a gente surja uma dificuldade no processo terapêutico, que você não vai enfrentar isso sozinho. O método é nosso. A gente responde por isso que a gente está fazendo. Agora você que foi formado como massoterapeuta tântrico, ou num cursinho online, ou num final de semana com uma pessoa que aprendeu com outra pessoa, que aprendeu com outra pessoa, que aí essa pessoa fez a formação numa escola. Você acha que essa rapaziada que te formou vai te ajudar? Você acha que eles vão falar, manda nos meus peitos que eu respondo, eu tenho responsabilidade, eu assumo essa bomba? Você acha mesmo? Não vai, meu amor, não vai. Entendeu? Então aqui a gente banca, porque a gente sabe que a gente está falando sobre terapia de verdade. Então a gente banca. Por isso que a gente vem aqui dessa forma enfática e fala o que a gente fala. Entende? Então é um outro tipo de jogo, tá bem? A Cláudia falou assim, ó, tenho observado no PTE a preocupação da seriedade nos tratamentos para que não gerem traumas maiores. O respeito pelo cliente, pelo ser humano. É isso mesmo. Entende? Não é festa da uva, não é bagunça, cara. E a gente quer realmente mostrar que nós somos terapeutas, não esses terapeutas jovem místicos que a gente vê hoje no mercado, que a pessoa só fica te enrolando. Ela sabe que ela não consegue te dar resultado e ela só vai ficar conversando, batendo papo. Gente, terapia não é bate-papo de boteco com incenso, cara. Puta que parala, velho. Eu fico revoltado com isso. Ok? Terapia, gente, é metodologia. Você tem que saber o tempo inteiro de onde a pessoa está vindo e para onde você está conduzindo ela. Se você não consegue se responsabilizar por um processo terapêutico de verdade, gente, vocês não são terapeutas, cara. E não tem nada de errado com isso. Sabe? Eu sei que você vai, pô, fiquei puto porque talvez a minha abordagem, talvez a minha metodologia não seja ideal. Tá bom, fica revoltado, usa essa revolta e vai estudar, porra. Vai aprender, cara. Vai fazer o que precisa ser feito. Agora não vai ficar com desculpinha. Entende? Tipo, para pagar os seus boletos, só porque você precisa pagar os seus boletos, de você ficar vendendo qualquer coisa, cara. Ficar apresentando qualquer coisa pro mercado, porque uma hora a bomba vai estourar e vai estourar no teu colo sozinho. Sozinho. Porque nem base, nem suporte você tem, cara. Entende? Então isso daqui é seriedade, porque, galera, eu digo com muita sinceridade, o mercado ainda não entendeu o que é o Tantra. Ah, mas tem terapeuta aí com 10 anos atendendo. Tem mesmo, mas não entenderam ainda o que é essa parada. Ai, Firak, então quer dizer que você é o grande mestre iluminado do Tantra? Eu não sou porra nenhuma, cara. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Só que em qualquer discussão que a gente for ter, eu vou trazer dados. Eu vou trazer base científica. Eu nunca vou falar algo que vai sair apenas da minha cabeça. Ok? Porque o que a gente ensina aqui tem embasamento, certo? Então, apenas o que a gente quer falar, não é falar que fulano tá certo, tá errado, não. Mas a gente veio aqui para falar da verdade. E é por isso que a gente cresceu tão rápido com a Escola Mahara. Porque as pessoas que se conectam conosco, elas entendem a seriedade da proposta. Porque elas olham para o Tantra e falam, não pode ser. O Tantra não pode ser essa bagunça que todo mundo fala. Então a Escola Mahara, ela está exatamente buscando essas pessoas que sentem que o Tantra é muito mais do que múltiplos orgasmos. Ok? Então é para isso que a gente veio para o mercado. Certo? Mais alguma pergunta, galerinha? Manda aí. Tá acabando já. Responder aí mais 2 perguntinhas. Se vocês tiverem uma, manda no comentário. E eu vou colocar a última aqui no formulário, tá? Cadê? Ué,
Tinha uma pergunta da hora aqui. Calma aí. Vai lá, tem pergunta aí? Manda no comentário, hein? Como acessar a espiritualidade através do Tantra? Pergunta gostosa. Como que eu acesso a espiritualidade através do Tantra? Olha que legal, cara. Eu sempre vou ser chato nessa parte, mas a gente precisa falar no detalhe para que cada coisa fique clara. Olha essa pergunta. Como acessar a espiritualidade através do Tantra? Provavelmente é uma pessoa que ainda compreende que o Tantra está conectado à terapia e apenas à massagem, certo? Por quê? Porque quando ela pergunta como que eu acesso a espiritualidade através do Tantra, significa que ela não compreendeu, ou pelo menos ela ainda não ouviu, a respeito do que se trata o verdadeiro Tantra. Porque o Tantra, gente, mais uma vez, eu nunca vou cansar de falar isso, não é massagem e não é terapia. A terapia e a massagem tântrica, elas vieram com base nesses conhecimentos, mas não se limitam a isso. Isso é uma coisa mais contemporânea, bem mais recente. Já o Tantra, no seu sentido clássico e tradicional, é uma tradição que academicamente remonta a pelo menos 500 anos antes de Cristo, tendo o seu ápice entre o ano 500 depois de Cristo até o ano 1200 depois de Cristo, ou seja, uma fase de mais ou menos 700 anos onde o Tantra explodiu no Oriente. Existiam universidades, existiam governos baseados em princípios tântricos. As universidades tântricas desenvolviam filosofias, beleza, arte, estética, tudo que você puder imaginar. Ok? Então o Tantra, gente, se acreditar que o Tantra se resume à massagem ou à terapia, é você reduzir algo tão gigantesco a nada. A literalmente nada. Porque se eu pudesse colocar numa escala de porcentagem, talvez, e olha que eu represento uma escola de terapia tântrica, tá? E eu tô falando isso com tranquilidade. A terapia tântrica junto com a massagem, talvez ela dentro de todo o contexto do que o Tantra oferece, talvez ela preencha ali 5%. 5%. Se eu quiser ser ainda legal, eu coloco 10%. Os outros 90% está totalmente dentro da tradição, que é o que a maioria das pessoas não conhece. Entende? Então, quando a gente pergunta, é possível acessar a espiritualidade através do Tantra? É porque eu ainda estou olhando para o Tantra focado na terapia, focado na massagem. Mas por que você está falando isso, Firak? Porque o Tantra, no sentido tradicional, não é que ele vai me dar um caminho espiritual. Ele é. O Tantra é espiritual. Compreende? Então, como que eu vou falar de um Tantra que não tem espiritualidade? Não tem sentido. Então, o Tantra sem espiritualidade, que é o que muitos massoterapeutas praticam hoje em dia, do meu ponto de vista, nunca vai ser Tantra isso, cara. Aí sim deveria ser chamado de, como a galera às vezes fala, uma massagem sexual, uma massagem orgástica. Tudo bem. Porque o Tantra tem a ver com o espírito, entende? Aqui perguntaram pra mim muitas vezes, cara, quanto tempo demora pra eu dominar a técnica da massagem tântrica? Nada. É apertar botão, porra. Qual a dificuldade que você tem de apertar botão? Tu não escreve um texto? É a mesma coisa, cara. Tu apertar o botão, se o corpo tá vivo, ele vai reagir, não tem segredo. Entende? Não tem segredo. Eu ensino a massagem tântrica de forma muito breve, em 1 dia, 2 dias eu consigo ensinar. E a pessoa consegue entender. Não tem segredo. Agora, por que eu passo 18 dias com as pessoas aqui? 18 dias. Por quê? É para ensinar ele a apertar a xereca da menina do jeito certo? A piroca do menino do jeito certo? Não, gente, pelo amor de Deus. Tem a ver com a minha presença. Tem a ver com a minha energia. Tem a ver com como eu direciono de um lado para o outro. Qual a intenção do trabalho. Com a minha profundidade de condução da energia magística. Com a minha capacidade de mostrar o caminho para o meu interagente. De como ele pode interiorizar essa energia e jogar para o alto. Só que se eu não fiz isso, como que eu vou ensinar? Entende? Tocar um genital, todo mundo toca, certo? Tem criança hoje de 10 anos, 9 anos, desde sempre isso existiu, gente. Entendeu? Não tem segredo nessa jossa.
Agora, o que que tem? Qual que é o segredo? Qual que é a chave da parada? É a qualidade da minha presença. É eu perceber que muitas vezes, no primeiro, no segundo dia, eu passo perto de certas pessoas, não acontece nada. Mas no sexto, no sétimo dia, a gente chegou num nível de frequência e de vibração, de integração, que eu passo do lado da pessoa, a pessoa sente. E ela tem a bênção da energia da egrégora, de todo o trabalho do grupo, porque o Tantra, gente, é espiritual. Não tem como, entende? Então, se eu pergunto se o Tantra me ajuda a acessar a espiritualidade, é porque eu ainda estou preso nessa visão limitada do Tantra. E que precisa, gente, eu represento uma escola de terapia, entende? É como se eu estivesse falando contra mim mesmo. Compreende? Mas a terapia é uma lasca de unha, cara, em relação ao Tantra. Eu estou estudando e praticando o Tantra há pelo menos 15 anos da minha vida, cara. Tantra clássico, tá? Há pelo menos 15 anos da minha vida. Dá diversas linhas da mão direita, diversas linhas da mão esquerda. E eu, nos últimos meses, tenho feito descobertas sobre o Tantra que são totalmente novas para mim. Você pega o mestre Ananda Prem, que é um senhor, cara, tem 40, 50 anos de estudo dentro dessa parada, tem um conhecimento absurdo, eu adoro trocar ideia com ele. Com certeza, se ele ainda estuda o Tantra, ele ainda está olhando com esse olhar sempre novo, e é como se, sabe aquela sensação de quando tu escova os dentes, que é aquela refrescância, sabe? O Tantra é isso, meus amores. Todo dia ele traz um novo frescor, entende? A partir das práticas, a partir do estudo, a partir do aprofundamento, porque o Tantra, ele só te muda quando você permite que o Tantra entre em você. Tantra não é uma teoria na cabeça. Você só entra no Tantra quando você permite que o Tantra te rasgue. E quando a gente fala, Tantra é espiritual? Claro. O objetivo último do Tantra é fazer você reconhecer aquilo que você é no último sentido. Então, como que o Tantra não seria espiritual? O que o Tantra geralmente não era, mas que contemporaneamente agora era uma visão que queria ajudar você a desbloquear o seu emocional, que quer ajudar você a gozar melhor na cama, que quer ajudar você a ter um bom relacionamento. Isso o Tantra, no sentido clássico, nunca se preocupou. Mas agora existe um contexto terapêutico no qual o nosso aspecto contemporâneo desenvolveu e que hoje existe também um contexto terapêutico. E que ignorar isso também é tão idiota quanto você ignorar que o Tantra é uma tradição espiritual, cara. E aí você vê uma briga do tantrista clássico falando que terapia tântrica e massagem tântrica não serve pra nada. Aí você vê o massagista tântrico e o terapeuta tântrico falando que o tantra clássico não presta pra nada. Porra, cara. E aí você vê, olha o que eu vou falar agora pra ferrar a cabeça de muita gente aqui. E que vai ver isso depois também. Você pega a visão de Freud e de Reich, ok? Aí você acha que a visão deles é uma visão que é exatamente igual ao Tantra. E não é. Embora converse com muitas coisas, não é igual. Porque a visão freudiana e a visão reichiana são visões materialistas da vida. Ou você acha que Freud ou Reich acreditava na divindade? Fala pra mim. Eram cientistas, cara. Não acreditavam em nada disso. Ok? Agora, o Tantra existe sem o culto da divindade? Não existe. Não existe Tantra sem divindade, sem Deus, sem deusa. Aí você vê um bando de terapeuta tântrico materialista falando de Tantra. Como que essa pessoa vai falar de Tantra? Se para ela tudo que acontece são ligações elétricas do corpo e sinapses neurológicas sem nenhum contexto espiritual. Não tem sentido. Porque quando você fala de Tantra, a espiritualidade, Deus e a deusa está implícito.
É implícito, porra. Tantra é Shiva e Shakti. Shiva e Shakti é o quê? Benção da minha vida, fala pra mim. É o quê? É entidade? Entende? Porra, velho, não tem sentido, cara. Não tem sentido essas coisas. E por quê? Porque, não sei, velho, é preguiça. É o quê? Eu não sei, não quero saber, eu tenho preguiça de estudar, eu tenho preguiça de pesquisar. Não tem problema se você tem preguiça, mas não fala do que tu não sabe, cara. Entende? É foda isso, velho. É foda porque aí você começa a distorcer uma coisa que é sublime, cara. É sublime. É de uma profundidade que, cara, eu amo esse caminho, velho. E eu guardiano isso com todas as minhas forças. Mas por mais que eu tenha conhecimento e tenha experiência, eu não sou nada nisso, cara. Nada. Entende? Só que eu fico revoltado, cara, porque como que pode, gente? Qualquer um fala qualquer coisa hoje em dia. Não, não vai, cara. Não vai passar. Aqui a gente guarda o Tantra, cara. E o Tantra não é cristianismo. O Tantra não vai ensinar como cristianismo a você dar outra face. Não vai. Sabe qual que é a tradição do Tantra? Transgressão, cara. Os tântricos lá da época da época clássica, eles iam totalmente contra o status quo. Os brahmanes tradicionais não bebiam vinho, os tântricos iam lá e bebiam vinho. Os brahmanes tradicionais não comiam carne, a vaca era sagrada, o tântrico ia lá só para lascar, comia a benção da carne. O brahmane tradicional, o yogi clássico, ele fazia brahmacharya. O que era isso? Retenção da energia sexual, ele não transava. O que o tantrista fazia? Ia lá e no ritual principal dele, ele fazia amor. Porra, cara! Aí você quer falar pra mim que o tantrista aqui no Brasil é preguiçoso? Que o tantrista aqui no Brasil, ele não é treteiro? Vocês estão enganados, cara. Vocês estão muito enganados. O tantrismo não é cristianismo, cara. Não é da outra face. Não é ser bonzinho. Não. O tantrista nunca foi isso. O tantrista, ele sempre foi reconhecido como um pária na sociedade. Por quê? Porque ele não aceita a limitação. Ele não aceita o status quo. E aqui entenda, ele não vai ficar querendo ser um transgressor da sociedade, querendo falar como tem que ser ou como tem que... Entende? Eu quero que se lasque, cara. Cada um faz o que quiser. Só que aqui a gente vai seguir o caminho exato. Tem uma frase do Chico Xavier que eu acho muito foda, cara, que ele fala assim, ó. Ele fala assim, ó, a todos os outros eu permito que eles sejam o que eles queiram ser. A mim eu me permito ser aquilo que eu preciso ser. Ok? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo e trazendo aquilo que é compreensível, que tem base para ser reproduzido e não tirando uma coisa da minha cabeça. Mas não porque eu quero doutrinar ninguém, eu quero que se lasque. Quem vai ouvir, quem não vai concordar, quem vai concordar... Foda-se, cara, eu não quero saber, entendeu? Eu só preciso falar. Eu só preciso falar o que é. Eu só preciso realmente pegar uma escritura e falar, cara, olha o que está escrito aqui, ó. Ah, mas eu não concordo. Problema seu. Mas o Tantra é isso aqui, ó. Porque existe linhagem, existe mestre atrás de mestre por séculos e séculos e séculos passando conhecimento. Aí você chegou aqui, porque agora você tem a assinatura do ChatGPT e conversa com ele, você acha que você é o tantristão, então. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Entende? Vamos na raiz da parada. Vamos falar a vera. Sacou? Essa é a coisa. Essa é a coisa. Então eu realmente, cara, eu faço um chamado a quem é do Tantra, a quem realmente se encontrou no Tantra, a quem realmente compreendeu a profundidade de transformação que o Tantra pode fazer, não só na sua vida, mas na vida das pessoas que estarão ao seu redor. Seja você um tantrista na sua busca individual, seja você um terapeuta, que pra mim, você como um terapeuta, você tem a fucking obrigação, cara, de ser um tantrista. Ok? Você tem que ser um tantrista.
Senão não tem sentido você ser um profissional dessa área. Ok? Se você é um cara, eu faço a massagem, eu gosto do Reich. Isso não te faz um tantrista, cara. Não faz você uma pessoa que está no Tantra. Entende? Porque tantrismo é divindade. Tantrismo é não dualidade. Tantrismo é filosofia pesada, cara. Tantrismo é estudo. Tantrismo é acender vela. É devoção. Tantrismo é prática de yoga. É você fechar o olho, é você meditar, é você respirar. É você mexer o teu corpo. Isso é Tantra, cara. Não é você vir pra internet e falar assim, eu te faço gozar. Não, cara. Não. Entendeu? Então, cada vez mais a coisa vai mudar. Cada vez mais. A gente está nesse movimento já com a escola. Estamos assumindo agora o canal Prazer TV junto com um podcast. Vamos fazer uma revolução a partir desses novos movimentos. Estamos trazendo agora no mês de novembro. Presta atenção no que eu vou falar. No mês de novembro vai acontecer algo surpreendente no Tantra aqui no Brasil. Pela primeira vez no Brasil, vai pisar um verdadeiro mestre da tradição tântrica aqui. Nós estamos trazendo um guru da tradição do Tantra, tanto de mão direita quanto de mão esquerda. Ele é professor das escolas de mão direita e esquerda lá do Nepal. Olha que louco isso. Estamos trazendo um guru verdadeiro da tradição que tem um ashram na base do Himalaia, no pé do Himalaia, lá no Nepal. Estamos trazendo esse mestre em novembro. Ele vai passar o mês inteiro conosco, o mês inteiro de novembro. E nós vamos, pela primeira vez no Brasil, começar de fato a tradição tântrica aqui. Porque não existe tradição tântrica aqui. Existem estudiosos. Inclusive eu também sou um estudioso. Ok? Mas a gente vai trazer, e aqui entenda, tá? Não é o xamã branco paulista que usa cocar e serve ayahuasca. Não é essa ideia e nada contra isso, tá? Mas a gente está trazendo alguém que é da tradição, alguém que é da família, entende? Da parada, que aprendeu com seus familiares e hoje transmite isso através da sua linhagem familiar. A gente está trazendo ele aqui para a escola. Mês de novembro inteiro, esse mestre irá nos instruir, nos formar no trabalho iógico que ele ensina e nos dar as iniciações dentro da tradição tântrica. Então, a partir desse momento, que vai ser um marco histórico no Brasil, nós teremos inaugurada a verdadeira tradição tântrica no Brasil. E serão pouquíssimos que receberão isso. E que, de fato, no Brasil, a partir do ano que vem, poderão falar de Tantra de verdade. Não como um monte de gente que fala, faz e acontece, mas na tua própria fala demonstra que não sabe o que é o Tantra. Não tem ideia do que é o Tantra. Então, galera, o jogo vai mudar. Tudo vai mudar a partir do Tantra. Se você realmente quer estar dentro do Tantra da forma real, galera, fica perto da gente. Porque o que a gente vai fazer nesse ano de 2025 para realmente... E eu venho falando da Revolução Tântrica há mais de 3 anos. Tá? Já dentro da Abra Tantra eu falava isso. Porque eu comecei isso na Abra Tantra, eu vim com a escola para formar e agora a gente vai dar um passo pela primeira vez de trazer um guru da tradição. Vai ser impressionante. E quem realmente quiser, a partir de 2026, falar com propriedade sobre Tantra, vai ter que estar dentro disso, cara. Porque a gente vai dar um novo passo no mercado. E como eu disse, né, eu sempre falava, o Tantra no Brasil é um bebê de 2 anos, 3 anos no máximo. A partir desse próximo ano, depois que o guru vier dar essa iniciação, o Tantra vai representar uma criança de 5, 6 anos com um batom na mão e uma parede lisinha, branca, pronta para ele tocar o terror. Pode anotar isso daí. Porque se você me conhece um pouquinho, você já sabe que o tio Firak não fala nada que ele não vai fazer. Então, galera, segura a bronca que a gente vai zerar o jogo dessa parada. Fechou? Tamo junto? É isso aí, maravilha. Até eu extrapolei aqui o horário.
mas é que eu estava empolgado mesmo e já compartilhei uns backstages aqui com vocês. Então fiquem ligados aí pelas próximas semanas que a gente vai apresentar muitas coisas novas, ok? Então fiquem perto, fiquem atentos às próximas etapas que a gente vai anunciar. Terça-feira eu volto, vai sim, minha irmã, vai ficar gravada, tá bem? Na próxima terça eu volto com mais uma live ao meio-dia, né? Aquele encontro com os alunos que a gente está fazendo. E na próxima quinta, também meio-dia, eu venho mais uma live sozinho, mas nessa estrutura de perguntas e respostas, fechou? Sempre trabalhando com profundidade dentro do Tantra, terapia, massagem, enfim, colocando cada coisa no seu lugar. Show de bola? Gratidão, meu povo, tamo junto e a gente se vê então na próxima terça, meio-dia. Vamos que vamos.